Então, me permita hoje falar a primeira parte da série Eu, Você. O mais importante de tudo é que a gente perceba uma maneira saudável de olhar para essas duas letrinhas. Essa palavra eu, às vezes, ela é perigosa. Então, vamos caminhar por algumas passagens bíblicas e a gente precisa perceber por que é que isso é tão importante. Então, vá comigo, por gentileza, em Gênesis, no capítulo 1, primeiro capítulo de Gênesis, nos versículos 26, 27 e 28. E ali nós temos uma narrativa da criação de Deus, da criação da terra, do universo, da criação da raça humana. Então, vamos ler Primeira coisa que eu gostaria que você prestasse atenção é que, para Deus poder criar alguém à sua própria imagem, é necessário que Deus tenha uma imagem muito clara de quem Ele é. Para você produzir alguma coisa à sua imagem, você precisa se enxergar. Você precisa ter uma clareza muito grande de quem você é, como você é. Você não pode ter crise de identidade. Então você não vai encontrar, em momento algum versículo, alguma passagem bíblica onde Deus pega e se olha assim, né? Tem essa aqui, o porta-retrato, assim, digamos que é um espelho, assim, né? Ele se olha assim de manhã assim, meu Deus! Acordei muito esquisito hoje. Acho que é melhor contratar um consultor de imagem e vou mudar a minha aparência. Eu estou muito inseguro como é que eu estou me sentindo hoje. E, meu Deus, e será que o diabo vai ficar mais forte que eu hoje? Meu Deus, e se ele monta uma cilada contra mim e tira todo o meu poder? E se acontece a mesma coisa que aconteceu com Thor? Meu Deus! E aí você começa a ter um Deus totalmente inseguro, que não sabe quem Ele é. Deus não fica preocupado em acordar na manhã seguinte e talvez ser como um pavão, talvez ser como uma águia, talvez ser como um leão. Ele não tem problemas com identidade própria. Por isso que Ele pôde tranquilamente criar pessoas, você e eu, à imagem e semelhança dEle. E isso se perpetua por gerações de gerações, de séculos e séculos, e milênios. Raça humana continuando a ser procriada exatamente com os atributos de Deus que Ele colocou na raça humana desde o começo. É muito importante você perceber, no versículo 28, no versículo 26, 28, que Deus os abençoou. Deus os abençoou. Então a primeira coisa que Deus fez não foi colocar uma lista de coisas, você não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. E nem uma lista de tarefas. A primeira coisa que Ele fez foi, eu abençoo vocês. E esta palavra, eu abençoo vocês, é uma palavra de, eu dou poder para, eu capacito você para alguma coisa. É importante você perceber o seguinte, que da mesma forma que você deseja, por exemplo, prosperar na vida, deseja alcançar, Guto, beleza aí? Quanto tempo firme, hein? Parceiro, uhul! Esse é o meu amigo. Ninguém entendeu, né, Guto? É assunto nosso, tranquilo. Mas Deus, Ele abençoou a você e a mim. Ele depositou dentro de você e de mim alguma coisa especial. Ele nos capacitou. Ele nos encheu com alguma coisa. Todas as coisas que Ele criou foram através da sua palavra. Ele disse, aconteça isso, aconteça aquilo, mas quando Ele chegou no momento de criar você e a mim, Ele se ajoelha e Ele põe a mão na massa, literalmente Ele se envolve. E já na sequência Ele sopra dentro de nós o fôlego de vida. E ali Ele nos abençoou, Ele descarrega dentro de nós o DNA dEle. E ali Ele diz, eu capacito vocês para fazer o seguinte, dominar a terra, dominar sobre todos os animais, se multiplicar, subjugar a terra, enfim, vocês vão dominar sobre tudo aquilo que eu criei.
Então, se você deseja crescer, saiba que Deus jamais vai se colocar como alguém, Deus está indo contra a minha pessoa, Ele nunca vai querer me ajudar a prosperar. Mentira. Desde o princípio da criação, Deus disse, eu abençoo vocês, eu quero que vocês consigam fazer as coisas. Por isso que eu estou dando poder para vocês, capacidade para vocês fazerem as coisas. Então Deus está no cerne da criação, fazer com que a gente prospere, que a gente venha a ter progresso, que a gente avance. Deus quer exatamente isso para você e para mim. Então, Ele transferindo este poder, isso nos transforma, nos faz candidatos a certas coisas. E existe uma passagem na Bíblia que fala assim, que nós somos mais do que vencedores. E em inglês é overcomer. E se você for procurar a explicação mais precisa, mais conveniente até para essa expressão de overcomer, pessoas mais do que vencedores, é solucionador de problemas. Você recebeu capacidade para solucionar problemas. Então perceba que hoje ainda no mundo corporativo existem salários de 30, 50 mil reais mês. E as pessoas que recebem esse tipo de salário são pessoas que resolvem problemas. Pessoas que resolvem situações, que fazem com que toda uma organização com 10, 20, 30 mil funcionários avancem, consigam avançar, porque eles resolvem problemas. Então, sermos mais que vencedor foi colocado dentro de você e de mim para resolvermos situações. Todos os problemas que o mundo na criação tinha, ou seja, falta de arar a terra, estava dentro do ser humano, estava dentro de Adão. A solução estava dentro de Adão. Você já ouviu a expressão que Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. E ele faz referência a justamente esse momento da criação. Foi nessa hora, quando o Espírito de Deus soprou fôlego e depositou capacidades dentro de você e de mim. Agora, é importante a gente perceber o seguinte, desde o princípio, quando Adão começou a trabalhar sobre a terra, Deus deu um monte de tarefa para ele. E ele tinha 100% da sua capacidade mental ativa. Ele conseguia trabalhar e resolver as situações do seu dia a dia com tranquilidade. Tinha que arar a terra. Deus não deu uma enxada para ele. Ele teve que fabricar a sua ferramenta. Ele não chegou assim, pô Deus, eu não tenho uma enxada. Enxada, o que é isso? O que ele trouxe para cavar? Não sei, você nunca inventou isso? Invente. Adão vai lá e inventa um monte de coisas. E ele consegue começar a arar a terra. Por quê? Ele usa da sua mentalidade e ele vai lá e resolve. Porque Deus colocou dentro de Adão a capacidade de resolver várias coisas. Todos os problemas que a terra precisava ter solução, estava com a solução dentro de Adão e de Eva. Na sequência, muitas coisas foram acontecendo. Adão e Eva estavam nus, corriam para lá e para cá, faziam todas as coisas que eram necessárias, que Deus havia pedido. Adão conseguia dominar sobre as aves do céu. Como é que ele conseguia fazer isso? Ele não sabia voar. Mas ele conseguia fazer todas as coisas que Deus tinha dito para ele. Se multiplicar, isso é fácil, né? Multiplica. Ah, tá bom, deixa comigo. Agora, dominar sobre os pássaros, dominar sobre as feras do mar, dominar o T-Rex, não deve ser muito fácil. Mas Adão dizia assim, não, eu consigo. Deus disse que é para eu fazer isso? Ah, então eu consigo. E aí você tem, na sequência da história, de repente, em Gênesis 3:7, você encontra uma situação onde Adão e Eva desobedecem a Deus e eles comem do fruto proibido do conhecimento do bem e do mal. E naquele momento, alguma coisa aconteceu. O ambiente, gente, continua a mesma coisa. Continuavam os dinossauros ali, continuavam os leões, os ursos, continuavam todas as grandes feras, os pássaros, todo o ambiente era o mesmo. Mas, de repente, você encontra uma situação, algo acontecendo com Adão e com Eva. E ele se esconde atrás das árvores, quando ele ouve Deus chegando. E talvez você já tenha percebido você se escondendo de coisas, ou até do próprio Deus. De repente você pega e se esconde de tudo, se esconde das responsabilidades, se esconde dos desafios, porque você tomou consciência
de algumas informações que antes você não tinha. Quando a gente nasce, a gente vem com uma certa roupa, né? Nenhuma. E até não sei que idade, a gente corre peladinho para lá e para cá, né? Aerando, né? Fica tudo ventilado, assim, né? Corre para lá e para cá, ventilando tudo. O Gabriel, coitadinho, quando ele ia para a fazenda, estava de fralda, lá está ali ele, estava de fralda, mas olha, não dava 10 minutos, ele estava lá tirando a fralda, estava lá ele em cima do monte de areia, né? E ventilando as suas partes. Porque diz que a parte mais quente do corpo é na virilha. Então ele tinha que ventilar aquilo lá. E tem estranho, não tem estranho, ele vai andando como ele veio ao mundo. Só que eu queria ver se você hoje teria a coragem de fazer isso, Gabriel, né? Você ir lá na fazenda, na frente de estranhos, tirar a roupinha e ventilar as suas partes íntimas. Eu sou o primeiro a correr, não quero nem ver um negócio desse. Mas a vergonha se instala na raça humana em poucos anos. Em poucos anos a criança não consegue mais manter essa inocência. Em poucos anos ela percebe que ela está nua. Adão e Eva estavam sempre nus, sempre estiveram nus, mas de repente algo aconteceu. E na verdade foi na mentalidade, foi a mente de Adão e Eva que escureceu. E alguns estudos dizem que há muitos e muitos anos atrás, nós utilizávamos aí 3% da nossa capacidade cerebral, e hoje talvez a gente já esteja aí entre 8% e 10%, não sei como é que eles medem isso, que a gente não sabe quem tem 100, então eu não sei como é que eles medem esse tipo de capacidade, mas é o que os cientistas dizem saber, que nós utilizamos aí 10%, e com 10% nós conseguimos imaginar ir para a Lua, conseguimos mandar uma sondagem lá para Marte, temos fotos do universo, e temos muita ciência, muita coisa aconteceu nos últimos anos, porque existe um plano de redenção de Deus, para que a raça humana volte ao estado original que Adão e Eva tinham, lá no princípio. E Jesus veio para justamente fazer isso, restaurar, resgatar a nossa capacidade de nos relacionarmos e de fazermos coisas sobre a face da terra. Mas alguma coisa aconteceu, a nossa mente, a mente de Adão e Eva escureceu, perdeu uma capacidade. E foi pela primeira vez que você encontra a palavra medo sendo expressada. A primeira vez que a raça humana experimentou o medo foi quando Adão e Eva pecaram. E ali começou um ciclo vicioso, onde pessoas começaram a se sentir incapazes, inadequadas, incompetentes, não bem-vindas. E aí muitas coisas negativas começaram a afetar a vida de Adão e de Eva. O interessante é o seguinte, o ambiente continuava igualzinho, as feras eram as mesmas. Mas Adão, como ele estava nu, e a nudez representa uma exposição ao risco, sempre esteve exposto ao perigo, mas a única arma que ele realmente tinha era a mente que ele tinha. A capacitação que Deus tinha soprado sobre ele. O comando que ele havia soprado nas suas narinas, dizendo, eu abençoo você, você é capaz de fazer qualquer coisa. E Adão, então, tinha esta arma poderosa, que era a sua própria mente. E nós sabemos que isso se reflete em várias coisas na raça humana. Quando você tem uma mentalidade ruim, você deixa de fazer muitas coisas. E eu quero apresentar para vocês alguns tipos de mentalidade já na sequência. Então, todo o sentimento de inferioridade, na verdade, começou a se manifestar na vida de Adão e de Eva, como se fosse um vírus que tivesse entrado na CPU nos dias de hoje. Todos os arquivos foram danificados, todos os arquivos foram corrompidos. E a maneira de processar as informações caiu, teve uma decadência, teve uma perda de poder, uma perda de capacidade. E aqui nós temos Adão antes dizendo assim, Deus falou para eu fazer, então eu consigo, eu vou fazer. Mas já depois disso, entrou uma mentalidade de, eu não consigo, eu tenho medo, eu vou morrer, eu vou falhar, eu vou perder. E é muito importante que você perceba o gatilho disso. O gatilho disso foi o pecado. O gatilho disso foi
ter pisado no tomate. Mas Jesus veio para restaurar a você e a mim, e Ele vai nos ensinar aqui uma certa palavra chamada phronema. Ok? Palavra phronema. Significa mentalidade, maneira que você e eu pensamos. É a estrutura de pensamento, como é que nós chegamos a certas conclusões. Phronema significa exatamente isso. Não é o que eu penso, mas como eu penso, como eu raciocino em cima disso e aonde isso vai chegar. Quais são as conclusões que eu estou tirando a respeito do cenário e das informações que eu tenho comigo mesmo. Então, phronema. E eu peço que você me acompanhe em alguns versículos aqui a respeito dessa palavra muito importante. Olha só, deixa eu ler para vocês Mateus 16, versículos 21, 22 e 23. Jesus está apresentando para você e para mim aqui uma mentalidade, um tipo de mentalidade. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes, obrigado Deus, nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro chamou Jesus para o lado à parte e começou a repreender. Imagine, olha a furada que Pedro estava se metendo. Começou a repreender Jesus e disse: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. E Pedro continua amigo dele, tá? Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Essa mentalidade é uma mentalidade terrena. É uma mentalidade onde não tem espaço para o sobrenatural. Não tem espaço para a intervenção de Deus. Gente, se nós dizemos que somos cristãos, nós não podemos andar aqui na terra de uma maneira muito normal, não. Nós temos que incluir o sobrenatural de Deus. E Jesus está chamando a atenção desse tipo de phronema, desse tipo de estrutura de pensamento. Como é que as pessoas estavam pensando? E ele denuncia e nos ensina que nós não podemos ter esse tipo de pensamento, onde a intervenção de Deus nunca vai acontecer. Jesus está sabendo muito bem que haveria uma intervenção divina na sequência, e salvaria toda a raça humana, porque uma intervenção divina aconteceria. E Pedro diz: não faça isso, isso vai te machucar. E como é que vai ficar o nosso movimento? Você morrendo, como é que fica a nossa vida? A gente largou tudo, empresa, tudo. Como é que fica a gente? Então, uma mentalidade terrena é algo que Jesus chama muita atenção. E olha, gente, olha a seriedade disso. Olha o que ele diz: para trás de mim, Satanás. Que declaração agressiva. Que frase que faz você querer terminar a amizade. Mas Pedro caiu em si, se tocou no raciocínio dele e recuou. Mas Jesus foi muito claro: gente, não é assim que eu quero que vocês pensem. Vocês precisam ter uma mentalidade diferente. Não pode ter essa mentalidade terrena, onde o sobrenatural de Deus e a intervenção divina nunca vai acontecer. Exemplo: quando a gente faz, por exemplo, o momento de dízimos ou de ofertas, e você diz: puxa vida, eu vou dar aqui um valor, e você não imagina que Deus possa entrar em ação junto com você na sequência e multiplicar tudo aquilo que você tem. E trazer novas oportunidades. Porque, gente, o assunto financeiro é muito mais espiritual do que a gente imagina. É um assunto de parceria junto com Deus. Deus fala assim: se você ajudar a construir a minha casa, eu ajudo a construir a tua. Se você der um passo na minha direção, eu dou um passo na tua direção. Então é importante a gente perceber que as nossas ações precisam lembrar da intervenção divina. Nós temos que lembrar que Deus quer intervir na nossa vida com a parceria dEle, com o sobrenatural dEle. Então nunca tenha essa mentalidade terrena e analisar as coisas simplesmente no preto e no branco. Lembre-se, existe o fator Deus. Segundo tipo de mentalidade, olha só, Romanos 8, versículos 5 a 7. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz.
A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. A mente carnal é uma mente centrada em si mesma. A mente carnal só pensa o que é que eu vou ganhar. O que é que tem para eu ganhar nessa história? Se eu estou vendo que o negócio vai para o buraco, eu vou vender minha parte rapidinho e deixo que o sócio fique para trás. Deixa que ele se vire depois. O que importa, né, é que eu me safe. Ou, estou vendo que aquela menina está dando sopa para mim, vou aproveitar, afinal de contas está dando sopa. O que importa é que eu fique satisfeito, eu vou me aproveitar dela. A hora que eu achar que não devo mais, aí eu largo. Ela que se dane com os pensamentos e com os sentimentos dela. Ou vice-versa. Hoje em dia está agressiva a coisa. Hoje em dia as meninas também estão assim. Então, é importante você perceber que uma mente carnal, uma mente egoísta, centrada em si mesma, só busca os seus próprios interesses. E Jesus não quer que você e eu tenhamos esse tipo de mentalidade, porque é impossível você andar com Deus pensando desse jeito. Deus vai olhar para você assim: eu não estou gostando dessa atitude. Não é assim que eu quero caminhar. Não é assim que eu vou andar, não. Ou você anda de um outro jeito, ou vai ser complicada essa parceria. Então é importante a gente perceber que Jesus está nos ensinando como é que nós devemos caminhar. Muito bem. Próximo, outro tipo de mentalidade que Jesus está nos chamando a atenção. Romanos 12, versículo 3. Então aqui uma mentalidade orgulhosa. Se uma coisa que Deus resiste é uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba, uma pessoa orgulhosa, que se considera superior aos outros. Para você perceber como isso é seríssimo, pense no que Hitler fez. A raça ariana é superior. Então vamos fazer o seguinte: já que a gente está acolhendo esse pensamento, vamos aniquilar 6 milhões de judeus. Por quê? Afinal de contas, nós somos superiores. Uma mentalidade orgulhosa é extremamente perigosa, extremamente prejudicial. E Jesus está nos orientando: não faça isso. Não considere-se mais do que convém. Caminhe de acordo com a fé que você recebeu. Caminhe com humildade. As outras pessoas não são inferiores a você. A pessoa se acha, a pessoa, porque tem um pouco mais de recurso financeiro, se acha superior a quem não tem. A pessoa que se acha mais bonita do que os outros começa a desprezar as outras pessoas. E assim você tem um ciclo de pensamentos arrogantes. Cuidado com esse tipo de pensamento. A outra mentalidade que Jesus quer chamar a tua atenção está escrita em 1 Coríntios 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E aqui a diferença entre Jesus dizer assim: o reino dos céus pertence às crianças, não é na mentalidade infantil, ok? É na inocência das crianças. E ele chama atenção a respeito de uma mentalidade infantil. Quando você tem uma mentalidade desse tipo, você diz assim: a bola é minha, vou para casa, não quero mais brincar. E nós tivemos inúmeros exemplos da raça humana em líderes políticos que usam do poder para fazer com que a nação toda brinque o seu jogo. Brinque o seu jogo. Muitas guerras surgem porque o líder diz: é assim que eu quero brincar. O jogo é meu, as regras são minhas. E se não jogar desse jeito, eu não brinco mais. E já fica brabo, já fica bicudo, já fica inimigo, e a criança perto dela, já não é mais meu amigo. Se você não brinca do que eu quero brincar, eu não sou mais teu amigo. Feio. Vai brincar comigo? Tem que brincar do meu jeito. Não vai brincar do meu jeito? Então não é meu amigo. E a criança fica bicuda. E assim a gente tem às vezes marido e mulher, né? Amigos, empregados. A sociedade está cheia de gente com mentalidade infantil. Não vai fazer como... Não vai... Tem que... Vamos jantar lá no restaurante tal. Ah, não, lá não vou. Ah, então também não vou no teu. E vai cada um para um lado.
A mentalidade infantil se instala e os relacionamentos simplesmente não acontecem, não amadurecem. E Jesus está nos ensinando através dessa passagem que Paulo escreve, de que nós não devemos ter uma mentalidade de criança. Então, existe um jeito de você se tornar o eu correto, o eu perfeito. Não é com esses 4 tipos de pensamento, com esses 4 tipos de mentalidade, mas é o que eu vou falar para vocês aqui agora. 1 Coríntios 2,16, a segunda parte diz assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós precisamos ter a mentalidade de Cristo. Você não consegue imaginar Jesus tendo medo de alguma coisa. Você não consegue ver Jesus tendo medo de ser o Salvador desse mundo. Ele não se intimidou, ele disse: não, Deus, é melhor eu não ser o Salvador. Eu acho que é melhor você falar com, sei lá, com a coruja, que é um bicho inteligente, né? Presta uma atenção, né? Fala com a coruja, de repente a coruja, que é tão inteligente, consegue resolver os problemas da raça humana, pela inteligência dela. Ou não, Deus, faz o seguinte, usa João Batista, olha que cara agressivo, ficou isolado no deserto lá, usa ele, não deixa ele perder a cabeça, usa ele. Jesus não se intimidou, Jesus foi tomando consciência e cada vez mais assumindo o papel dele, com muita ousadia, com muita coragem, porque a mentalidade dele não havia sido corrompida pelo pecado. Mas você e eu, a partir do momento que a gente se entrega a Jesus, nós recebemos a mente de Cristo. E eu vou mostrar para vocês como que nós podemos fazer com que a nossa mentalidade possa ser transformada, modificada, e a gente possa ter uma vida de fato para ser quem nós devemos ser. E cada um de vocês é um indivíduo que Deus desenhou com muito cuidado, que depositou certo tamanho de fé, certos talentos, certos dons, certa inteligência, certa altura, certa força. Deus depositou em cada um de nós algumas características. E olha só, Romanos 12, versículo 2. Ou seja, por mais que a gente tenha a mente de Cristo, esta mente precisa ser transformada. No primeiro momento que você se encontra com Jesus, você recebe o Espírito Santo. E a sua mente é salva. Os seus pensamentos começam a ser purificados. E pouco a pouco, no teu relacionamento com Deus, a sua mente vai sendo renovada. Mas se você vive apenas aquilo que o mundo oferece para você, o jeito de viver, você não vai ter a sua mente renovada, porque você vai continuar aprendendo na mesma faculdade que você estava antes. Você precisa mudar de ambiente e mudar de ensino, e você precisa começar a ter a sua mente renovada no teu relacionamento com Deus. Jesus, que é Filho de Deus, ele ficava muitas horas sozinho com Deus. Eu quero incentivar você a acreditar, primeiro, a acreditar que Deus está interessado em desenvolver o relacionamento com você. E Ele não quer ver você com medo de dar passos na vida. Ele não quer ver você com medo de avançar no teu negócio, com medo de ser, sei lá, um milionário, com medo de ser um líder, com medo de ser quem você nasceu para ser, com medo de ser um multiempresário, com medo de ser um líder numa empresa muito grande, ou com medo de ser um filantrópico, ou com medo de ser alguém na assistência social, que vai ajudar a alcançar milhares ou milhões de pessoas. É muito importante a gente perceber que o medo, ele paralisa. E o medo é o gatilho que faz com que você seja morto. O medo faz com que você seja improdutivo. E Jesus veio para derrotar exatamente esse tipo de situação. Toda e qualquer situação onde você está agindo e você fica com medo e toma uma decisão por causa do medo, você acabou de pecar, você acabou de errar, você acabou de deixar de fazer aquilo que você tinha que ter feito. Você tem que se aproximar de Deus, porque a sua mente vai sendo renovada. E, gente, Deus faz questão de ver você progredir. Deus
fez você nascer para que você progredisse, para que você crescesse, para que você avançasse, para que você prosperasse. Deus não quer que você fique estacionado onde você está. E não tem nada a ver com... tem um versículo na Bíblia que diz assim, viva a sua vida quietinho. Não significa que você não possa crescer e avançar. Viver a sua vida quieto significa também você manter as suas rotinas de progresso acontecendo entre você e Deus. E você ir trabalhando com Deus nos seus assuntos. Gente, eu tenho certeza que vocês aqui, assim como eu, nós temos vários projetinhos que a gente deixou de fazer, porque a gente pensou que a gente estava imaginando coisas. Quem de vocês já não deixou de fazer um projeto, porque ficou com medo que, talvez não seja isso que Deus quer, né? Todos nós, né? Todos nós já tivemos sensações de, podia fazer tal coisa, mas aí, acho que não, isso aí estou sonhando demais, isso aí não é para minha cabeça, isso aí não é para mim. Quem sou eu para ter uma casa, eu não preciso mais pagar aluguel? Eu não mereço essas coisas. Não é questão de merecer, é questão daquilo que Deus quer. E eu declaro para vocês que toda vez que vocês sentarem com Deus e conversarem com Ele, em momento algum vocês vão ter um Deus dizendo, ei, não cresça. Escute, não se sinta uma pessoa que está crescendo na vida. Eu quero que você se sinta mais miserável. Fique assim, seja mais pobretão mesmo. Vá à falência. Não trabalhe tanto assim, não queira prosperar. Não precisa pintar a tua casa, deixa ela cair nos pedaços. Não precisa dessas coisas. A gente começa a olhar para Deus como alguém que fica podando, tirando, tolhendo. E Deus não quer isso. Deus, Ele quer que você tenha uma vida maravilhosa. E, gente, o parâmetro não é eu me comparar com você, mas é você com você mesmo, com quem você nasceu para ser. Eu, nem mais, nem menos. E você só descobre quem você é a sós com Deus. Você só vai descobrir os medos que você tem a hora que você puser na mesa diante de Deus e disser assim, Deus, eu acho que eu sou um fracassado, eu acho que eu sou um imbecil. E aí eu quero que você pare e escute, se Deus vai dizer, é isso mesmo, tu é muito burro mesmo. Eu duvido que Ele vai te dizer isso. Talvez em alguns momentos você diz, Deus me perdoe, eu sou orgulhoso. Isso você é mesmo. Mas Deus não chama você de burro, Deus não chama você de incompetente. Deus, Ele vai te chamar para um lugar mais alto. Deus fez com que a gente ficasse por cabeça e não por cauda. Deus nos chamou para sermos dominadores sobre essa terra. Deus nos chamou para sermos mais do que vencedores, solucionadores de problemas. E é muito importante que você tenha essa mentalidade, a mente de Cristo. E a mente de Cristo não vê problema algum que não possa ser resolvido. Todos os problemas que você tem ao seu redor, a solução, gente, está dentro de você. Desde a criação do universo, Deus soprou em você a capacidade, seja abençoado, receba. Você nasceu, cada um de nós nasceu com receba poder para resolver os problemas ao seu redor. Gente, não interessa o tamanho do problema. Não interessa o tamanho do problema que você está enfrentando. Você nasceu para resolver esse problema. Deixa eu falar uma coisa interessante para vocês. A solução do mundo estava dentro de Maria. Deixa eu repetir. A solução da raça humana toda, passado, presente e futuro, estava dentro de uma pessoa, Maria. Estava dentro dela o Senhor Jesus. Jesus, Ele nasce e Ele diz, o reino de Deus está dentro de vocês. Nada é impossível, todas as coisas eu posso, naquele que me fortalece. E deixa eu falar outra passagem bíblica muito importante para você, gravar. Escrever, coloca no seu espelho, escreve lá que nem uma canetinha permanente no seu espelho. Como você pensa, assim você é. Está na Bíblia. Escreva isso no seu banheiro. Quando você for lavar seu rosto, antes de você se assustar, leia esta passagem bíblica. Como você pensa, assim você é. Como você pensa, assim você é.
que é que você tem pensado a seu respeito? O que é que você tem pensado a respeito do eu? Eu não sou bom o suficiente? Ou eu fui chamado e eu sou capaz, eu posso superar essa situação? Como você pensa, assim você é. Se você pensa que vai dar tudo mal, eu garanto para você, vai dar tudo mal. É muito importante que, para que o eu seja exatamente como Deus idealizou, desde a fundação do mundo, antes de você entrar no ventre da sua mãe, antes de você ser concebido, Deus havia já mentalizado quem você seria. Ele tinha já os seus pensamentos e Ele soprou vida em você, e Ele espera que você se relacione com Ele para que você descubra quem você é, quem você nasceu para ser. Não interessa o que os teus pais acham, o que os teus amigos acham, o que a sociedade acha. O que importa é você se aproximar de Deus, ficar sozinho com Ele e descobrir quem é que eu sou. Quem é que eu sou? Who are you? Quem é você? O que é que você está fazendo aqui? Por que é que você veio aqui na C3 Curitiba? Por que você está aqui? Por que é que você vai trabalhar onde você trabalha? Quem é você? Gente, essa pergunta é muito importante. Eu, nem mais, nem menos. Só será solucionado essa dúvida em você quando você investir para valer, mas que nem cabra macho, horas com Deus. Horas com Deus. E se você está sentindo um desejo de se aproximar de Deus e não sabe como fazer isso, a única maneira de fazer isso é através de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer descobrir quem você é? Por que é que você existe? Vá até Jesus, Ele vai te levar até Deus. Se você já foi até Deus, porque você já foi até Jesus, agora você precisa passar tempo com o teu Criador, para que essas dúvidas sejam solucionadas. Gente, nem Jesus nasceu sabendo quem Ele era. Foi necessário passar tempo, exposição a Deus, exposição aos pais que Ele tinha na época, exposição para que Deus falasse com Ele. E aos 30 anos, finalmente Jesus disse: agora vai começar o ministério como Salvador do mundo. Se Jesus teve que amadurecer, você e eu, não apenas devemos, mas podemos ter esse privilégio de descobrir quem eu sou. Por gentileza, feche seus olhos. Me permita orar por você. Pai, é tão importante a gente poder entrar num quarto e conseguir sentar e conversar com o Senhor. Pai, o Senhor sabe que isso para nós é muito importante. Mas, Pai, muitas vezes nós entramos na Sua presença e a gente fica desanimado porque a gente não está conseguindo Te ouvir. Pai, eu sei que aqui, hoje, várias pessoas pensam exatamente isso e até deixaram de fazer essa prática de Te buscar, porque não estavam Te encontrando, Pai. Mas eu quero que você saiba, você que está aqui, você que teve essa lembrança de que várias vezes você já chegou no teu quarto, fechou a porta, que nem Jesus disse para fechar, mas você não sentiu nada. Eu quero dizer que você deve insistir. Deus estava ali, mas a sua mente não conseguiu sossegar. Deus entrou ali, mas você não relaxou. Deus entrou ali, mas você ficou pensando se Ele viria. E Deus não é movido por medo, Deus não é movido por nenhum outro sentimento. Deus é movido pela fé, pela certeza de que Ele te ouve. É importante você conseguir chegar na presença de Deus, no seu quarto, no seu a sós, e você ter certeza de que Ele está te ouvindo.
Eu digo para você, insista mais um pouquinho, fique lá mais um tempinho, fique lá mais um pouco, fique em silêncio, e daqui a pouco você vai perceber um ambiente. E eu já estou vendo algumas pessoas chorando, porque finalmente, dali a pouco, em poucos segundos, o ambiente muda, e você vai começar a chorar. E você vai começar a chorar, porque a presença de Deus chegou ali. Aliás, o Senhor está me falando que Ele já está tocando algumas pessoas. O ambiente ao seu redor, você percebeu que agora mudou. Você está percebendo isso agora. Agora você está percebendo que algo mudou. E o coração fica mais macio, mais tranquilo, porque você relaxou na presença dEle. Você se concentrou nele. Você se esforçou em achar a presença de Deus. Você criou o ambiente. Você está num ambiente seguro e Deus se apresenta. Deus se move e Ele fala com você. Eu quero perguntar para você que nunca entregou a vida para Jesus, se hoje você quer fazer isso. Se você quer fazer isso hoje, só faça um sinal com a sua mão. Eu oro com você depois. Não precisa vir aqui na frente, eu oro com você depois. Mas você quer fazer isso hoje? Essa é a tua chance. Só faça um sinal com a sua mão. Eu só quero ver quem você é. Tem alguém aqui? Senão eu fico feliz que está todo mundo firme com Jesus. Está todo mundo firme. Amém. Ótimo. Pai, muito obrigado por cada pessoa aqui. Obrigado, Pai, porque um pequeno encontro emocional aconteceu. E o Senhor nos deu uma alma para que a gente pudesse sentir o Senhor. E o Senhor tem prazer em que a gente sinta, que a gente se alegre, que a gente se emocione, que a gente chore, que a gente ria quando o Senhor se apresenta. Pai, muito obrigado pelo que o Senhor fez agora nesse lugar. Eu te louvo em nome de Jesus. Nós te louvamos em nome de Jesus. Pai, nós queremos agora ter a ceia. Queremos lembrar daquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Queremos tomar do vinho, queremos comer do pão, simbolicamente representando o Senhor. Muito obrigado, Senhor.